Vamos ver aqui, Capitão Enigmático, Hitsugaya Toshiro, análise mais teoria, junto do Galvão, vídeo do analista, bora lá. Torno do Sol apagará as pegadas restantes do gelo fino. Pera aí que tá acelerado, porque a gente tava vendo umas coisas aqui. Então vamos lá, vamos lá. A chuva constante do contorno do Sol apagará as pegadas restantes no gelo fino. Gelo fino, gelo fino, gelo fino. Não tenha medo de ser enganado, pois o Burrice. mundo já está cheio de Burrice engano. não, que bobeira. Fala rapaziada, show, o Luca aqui mais uma vez, e hoje trazendo um conteúdo bem aguardado de Bleach. Um dos capitães mais subestimados de todos, mas certamente o que possui o maior potencial dentre todos do Gotei 13. E é claro que eu tô falando aqui sobre o pirralho dentre os capitães, Hitsugaya Toshiro. Então, antes de começar, já se inscreve no canal, apoia o vídeo deixando seu like e também Ó, as mandando pra imagens galera que apelonas, curte né? Bleach. E um salve meus queridos membros que estão aparecendo like, se agora inscreve, mesmo aí na mete a tela. orelhinha Hoje ali, teremos também a pelada. presença do grande Alexandre, o qual vai se apresentar agora mesmo. Fala galera, beleza? Aqui é o Alexandre, eu sou um cubólogo que faz parte da Divisão Zero, assim como o Luca, e de vez em quando eu auxilio ele a fazer os roteiros de vídeos relacionados a Bleach. E hoje ele me pediu para ajudar com o vídeo sobre o Hitsugaya, então bora conhecer melhor sobre esse personagem. E sim, a gente ainda vai analisar todos os poemas, vai bem devagar, falando sobre muitas coisas que eu tenho certeza que você nunca nem imaginou sobre Hitsugaya. Mas eles vão falar sobre a Zanpakutou gêmea do Hitsugaya. Então, vamos começar tudo isso pelo contexto. Hitsugaya desde cedo morava como muitas crianças que viviam pelos arredores da Soul Society. Ele morava com sua avó e a Hinamori Momo vivia ali também pelas redondezas, sempre como uma boa amiga do mesmo. Inclusive, eu falo mais dessa parte pelo ponto de vista da Momo no próprio vídeo dela, que já tá aqui no canal, hein? Então, já abre aí em outra aba para depois conferir. Enfim, desde muito cedo, Hitsugaya tinha um talento latente muito forte. Alguma voz misteriosa falava com ele em sua mente, e seu poder era tanto que chegou até mesmo a afetar a sua avó, com o gelo que era exalado de sua energia espiritual. Era algo passivo e inerte em Hitsugaya, e tudo isso culminou em um desabrochar prematuro, em que o dragão Hyorin Maru despertou e falou com o pequeno guri. E Eu tenho coisas a dizer sobre isso, vamos ver se vocês vão comentar. em meio a esse início misterioso que temos o começo da jornada do jovem Hitsugaya, que mesmo sem Exault, já tinha ali um espírito muito forte dentro de si. E assim ele é selecionado pela Matsumoto por ser reconhecidamente um talento, e que poderia ser masterizado sim, com um certo refino. Durante o arco da Soul Society, temos Hitsugaya Então, como tem um sendo comentário aqui, não sei se vocês vão comentar no resto do vídeo, que é exatamente isso. Como que um Shinigami sem Zanpakutou manifesta o espírito de uma Zanpakutou? Hein? Você pode me dizer? Tem muita teoria, né? Tem umas teorias, eu acho que eles vão falar, mas tem umas teorias, Hitsugaya é do inferno. Por quê? Porque Daiguren é um dos infernos gelados do budismo. Então, Hitsugaya é do inferno confirmado. Será? Afinal, ele já conseguia fazer muita coisa, bem pequeno, tem muita energia. Tem muita energia igual a do inferno. Essa é uma teoria clássica de Bleach. Zaraki é do inferno. Entendeu? Todo mundo que tem energia espiritual alta é do inferno. A minha interpretação é a seguinte. Assim como o Yuraba dá uma letra para a pessoa, e esse processo da letra é, na verdade, ele olha dentro da alma da pessoa. E aí ele identifica uma característica proeminente na alma dessa pessoa. E aí ele pega essa característica proeminente e exacerba ela e dá uma letra para representar aquilo. Isso não é ele que está botando aquele poder dentro da pessoa. É que a pessoa tinha um potencial daquilo e ele transformou em algo físico, externo. Isso pode nos dar a entender que as almas de Bleach podem ter essas características latentes e que existem formas de você pegar isso e puxar para fora. Até porque uma Zanpakutou é quase que um espelho. Ela vai absorvendo a alma do usuário e se molda como um reflexo dela. Isso é Shikai. E aí a Bankai é quando a Zanpakutou ela absorveu muito da alma do usuário, mas ela também tem a sua própria característica. Ela tem o seu próprio ego. Ela tem seu próprio ego. Ela evolui, né? Ela ainda representa uma parte do usuário. Representa o usuário. Mas às vezes reflete coisas que ele não gosta. Ela ganha consciência, ganha ego, mas acaba virando quase que não necessariamente a sombra, mas uma totalidade ou um elemento
que o usuário não reconhecia anteriormente, né? Porque ele tem que descobrir o autoconhecimento para poder liberar Bankai, não psicologicamente, mas espiritualmente. Um dos capitães mais participativos e com mais interações com os personagens secundários. Ele não é tão presente na trama principal de Ichigo diretamente, mas acaba sendo bastante importante na parte da conspiração do Aizen, que se toma forma enquanto a invasão ocorre. Novamente podemos ver a intensidade de seus laços com a Hinamori em sempre tentar avisá-la quanto aos perigos de Gin e Timaru, e também que havia algo estranho acontecendo nisso tudo. Fora também o fator dele chegar até mesmo a batalhar contra o Gin. Eu acho que vamos ver a Bankai do Aizen. Ou o Aizen libera a Bankai no final do anime, numa cena extra, ou ele não tem Bankai. Em um combate 1v1. E eu não vou mentir, uma luta entre dois capitães acontecendo naquele ponto da história foi sim algo muito bom de se ver para nós entendermos um pouco do nível de poder dos capitães de maneira bem prática logo no começo do arco mais importante da saga. E também um dos poderes dos capitães da Sereitei, que a gente não tinha ideia de como é que funcionava. Hitsugaya não passa a usar nada além de sua Shikai naquele primeiro conflito, mas ele brilha bastante contra o Gin, sendo capaz até mesmo de congelar o braço dele e também de esquivar da Shinzo do Gin. Obviamente que tudo ali não era uma batalha séria do Gin, né, a gente sabe, e ele também não tinha intenção de matar o Hitsugaya de verdade, mas ainda assim ele mirou em Hinamori, e foi apenas graças a Matsumoto que a pequena tenente acabou sendo salva. Interessante também pensar como as tramas do Gin e do Hitsugaya acabam se interligando graças a Matsumoto. Eu realmente acho que ela foi um personagem bem interessante, servindo quase como uma mãe pro Hitsugaya, porque foi ela que descobriu o Hitsugaya, trouxe a ele pra Seireitei, né, e até mesmo deu lugar pra ele, deu espaço a ele, sempre com um sentimento de muito carinho e orgulho pelo seu capitão, enquanto a Matsumoto acaba sendo mais uma esposa pro Gin, se você for parar pra pensar no lado mais romântico da coisa. Mas enfim, esse daqui não é um vídeo da Matsumoto, um dia talvez. Enfim, agora bora falar um pouquinho mais sobre a questão da Shikai que foi usada nesse combate, e depois passaremos mais para a Bankai do Hitsugaya. Sua frase de liberação é Soten Nizase, ou sente-se nos céus congelados, Hyorin Maru. E sua Shikai liberada, infelizmente só vemos algumas vezes, por exemplo contra o Gin no capítulo 132. Nela podemos observar um detalhe muito peculiar, que é a corrente presa a uma lua crescente. A lua é muito mostrada em Bleach em vários quadros diferentes, geralmente simbolizando a morte ou a prenúncia dela. E assim a vantagem de ver vídeo do analista do Alexandre Galvão é que eu não preciso ficar corrigindo a cada 30 segundos. Eu posso só balançar a cabeça concordando. A morte, a lua também pode representar os Shinigamis, visto que ela simboliza os deuses em certas mitologias. A corrente em Bleach está muito interligada com o destino, e está presente principalmente nos seres humanos, que ao retirarem suas almas de seus corpos, é possível enxergar essa corrente que liga a alma ao corpo. Essa corrente é chamada de Inga no Kusari, ou corrente do destino, e quando uma alma ascende para sua society, ela é quebrada e em seu lugar fica dois órgãos chamados Saketsu e Hakusui, que são responsáveis pelo poder espiritual de qualquer alma. Além disso, as correntes estão presentes em seres infernais, como nas tatuagens dos rolos infernais e também em Zael Aporo, que além de suas tatuagens pode controlar as correntes avermelhadas. Ou seja, Hitsugaya ter uma Shikai, uma corrente que está interligada a uma lua crescente, pode representar que seu destino sempre foi se tornar um Shinigami. Um detalhe bem interessante, que quando vemos na história que Matsumoto afirma ou a teoria de que ele veio do inferno, que ele precisa se tornar um Shinigami para controlar o seu próprio poder, senão ia ferir ainda mais aqueles à sua volta. Ele é alguém preso ao destino de se tornar algo que ele nem tinha interesse antes. Hitsugaya possui a Zanpakuto do elemento gelo mais forte de toda a Soul Society. De acordo com ele mesmo, a diferença de habilidades entre a Shikai e a Bankai é muito pequena. A verdadeira diferença está na quantidade de gelo que cada forma consegue criar, na Shikai sendo capaz de criar apenas quantidades comparativamente pequenas em relação à Bankai. Na Shikai, ele tem a habilidade básica Tensojurin, que permite que ele controle o clima nas imediações, ou mais especificamente, a água na atmosfera ao redor. Essa técnica é utilizável tanto na Shikai quanto na Bankai. Com essa habilidade, narras, como os caras não vão falar merda, eu vou, exatamente. Hitsugaya do inferno, pô, confio. Hitsugaya Quincy. Ele pode criar gelo a partir da atmosfera e usar em seus ataques, como dragões de gelo durante a luta contra o Gin, ou paredes de gelo contra o Besby. Por falar nessa luta, ele utiliza uma técnica bem peculiar chamada... A lua da Soul Society é a mesma lua do Ecomundo da Terra? Não. Rokui Ryoketsujin, onde consegue fazer uma armadilha formando um pilar com uma estrela de 5 pontas, apesar do nome que faz acreditar que tenha 6 pontas. Sua Shikai é a que menos aparece na obra por conta da diferença entre... Tem que estudar os nomes para ver esses detalhes. Inclusive eu vi um vídeo de uns gringos, de um gringo japonês, analisando os nomes das habilidades de Bleach.
Imagina o meu vídeo da Senjumaru. Só que pra tudo. Pois é, todos os nomes têm isso. Triado Um dia eu devo trazer isso pra vocês também. e a Bankai ser mínima. Hitsugaya é um prodígio. De acordo com o Kubo, ele atingiu a Bankai quando ingressou no Gotei 13 e rapidamente ocupou Isso aí, o posto de terceiro oficial da 10ª divisão. É por isso que ele se tornou capitão após Isshin ter abandonado o cargo e não Matsumoto. Além dela ser preguiçosa com a papelada, ela também não havia atingido o estado de Bankai. E Nem agora vai, né? vamos para uma polêmica. Ela tem uma dificuldade. Tem essa teoria de que ela não vai ter Bankai por causa do que fizeram com ela. Qual é a Bankai de gelo mais forte? Rukia ou Hitsugaya? E é sério que tem pessoas com dúvida nisso até hoje? Como o vídeo a é treta. sobre Hitsugaya, vou me aprofundar melhor obviamente na Bankai dele e deixo o Luca falar sobre a Rukia em outro momento. Mas a grande diferença entre as duas é, o Hitsugaya consegue controlar a temperatura do ambiente e das partículas em volta, enquanto o Rukia se torna o pilar central do congelamento ao seu redor, afetando o ambiente através dela mesma. Enquanto o Rukia libera sua temperatura, Hitsugaya controla ela livremente, fazendo com que ele tenha uma área de efeito muito maior do que a da Rukia. Além disso, Hitsugaya possui muito mais experiência de combate, técnica, reiatsu, entre outras coisas. Unindo tudo isso... Mas uma pergunta, porque ele não reconheceu o pai do Ichigo, já que o pai do Ichigo era o capitão dele. Ele reconheceu. Mas ele reconheceu. Agora, existem alguns detalhes nisso aí. Existe o que tá na obra. Existe o que o Kubo falou. Existe o que tá indireto na obra. Explicitamente dentro da obra, não tem. Eu acho que poderia ter. Eu acho que foi uma falha. Se eu não me engano, implicitamente tem algumas coisinhas, mais ou menos. Não sei se é no arco dos Fullbrings ou no arco ali da invasão dos Arrancas. Que o Hitsugaya dá uma olhada, assim. Ele faz um... Entendeu? Ele dá um... Tem algum quadro com isso, se eu não me engano. Mas eu não acho que foi o suficiente. Mas o Kubo falou. Não, ele reconheceu, só que do jeito que é o Hitsugaya, ele simplesmente decidiu não intervir. Porque ele falou, cara, se meu capitão fez isso, tá vivendo uma vida aqui na Terra com a família, eu vou deixar ele aqui, eu não vou intervir, eu só vou gerar problemas. Falta exposição igual o Oda Sensei faz, tipo isso. Mas é que eu acho que faltou, ele podia ter falado dessa Reiatsu, o que ele tá fazendo aqui. Só isso seria o suficiente. Não precisava de mais nada. Mas existe uma discussão sobre isso. Eu não tô atualizado nela, mas existem algumas coisinhas sim, além do que eu falei, eu que não tô lembrado. Mas eu acho que poderia ter tido mais foco nisso, ia resolver. Mas sim, o Hitsugaya reconheceu, ele só decidiu não mexer pra família. Mas essa descrição literal que eu tô te dando foi o Kubo que falou, não tá dentro da história. Dentro da história, se tem, eu não me lembro, é muito implícito. Faz com que a Se alguém lembra, deixa aí nos comentários aqui do vídeo. Bankai seja muito mais poderosa do que a dela. O nome de sua Bankai é Daiguren Hyorin Maru, que em uma tradução livre seria algo como Grande Anel de Gelo Lotus Carmesim. Mas eu prefiro a tradução que pega literalmente os sentidos dos kanjis utilizados. Anel de Gelo Mahapadma. E o que seria Mahapadma? Bom, vamos agora então para uma aulinha de cubologia. Dentro do budismo e hinduísmo, temos um reino inferior, assim como nas culturas ocidentais, que chamamos de inferno, Hades, Sheol ou submundo. Lá é chamado de Naraka, e ele é um lugar presente no Sansara, que é o ciclo de reencarnação da alma. No Naraka, o seu karma é purificado, e é um lugar de extremo sofrimento. Mas o que isso tem a ver com o Hitsugaya? O Naraka é dividido em 16 partes, sendo 8 Narakas quentes e 8 Narakas gelados. E é justamente o último dos Narakas esfrialados que se chama Mahapadma, em japonês traduzido como Daiguren, com os mesmos kanjis presentes na Bankai de Hitsugaya. A mesma coisa pro Bankai do Komamura, que é ó, Kakujou Tengen Myo. Ela fala sobre aquelas cordas pretas que ele usa, que são as mesmas cordas pretas que tem no inferno, etc, etc, etc. Então, tem várias... E aí, e o Komamura, ele é de um clã que veio do inferno das bestas. Aí tem as teorias da conspiração. Esse Naraka, que é traduzido como Lotus Carmesim, o frio é dito ser tão E severo... não é todo mundo que tem Bankai com coisa infernal, não. São só alguns.
que as costas das pessoas se abrem e a carne sangrenta se emerge, assemelhando-se com uma flor de lótus. E você deve estar se perguntando, onde estão as lótus carmesins em Gente, sua Bankai? recomendo demais vocês verem todas as lives de cubologia que a gente faz depois dos episódios de Bleach. A gente comenta muita coisa além do próprio episódio, tá? Quem quiser estudar, o curso de cubologia são basicamente as nossas lives de Bleach. Apesar de não ser carmesim, as lótus estão nas costas de Hitsugaya, e elas têm um papel muito importante na Bankai, Elas são representando rosas, o né? amadurecimento de Hitsugaya. Ele também é o único que apresentou uma mudança em sua Bankai após as pílulas de holoficação fabricadas por Urahara. Um visual muito bonito, por sinal, É de que graça, é de poderia graça. ficar pro futuro. Quando ativada, Hitsugaya fica com asas e uma cauda de dragão de gelo, que representa obviamente seu espírito. O braço que segura Zanpakuto fica congelado e um trio de lótus cresce ao redor dele. Antigamente, acreditava-se que elas representavam o tempo limite que ele poderia ficar com a Bankai ativada. Elas vão se despedaçando aos poucos durante o uso. Vamos então conhecer as habilidades de sua Bankai. É uma das poucas Bankais que podem se reestruturar após ser quebrada, por conta dela ser feita de gelo, e é uma habilidade passiva. Muito Então, quebrado. não tem muito o que falar, vamos indo direto para as habilidades reais da Bankai dele. E já vou começar com o elefante na sala. quebrar a espada, né? Ningyo, ou Se boneca quebrar a Bankai, a Zangetsu, se quebrar a Zanpakuto dele durante a Bankai, eu acho que pode ser um problema. Mas não sei confirmar isso também. de gelo persistente, que na minha opinião e de muitos é a habilidade mais cachorra de Bleach, a única que muitos consideram um furo de roteiro, e eu também acredito que seja, até porque Hitsugaya não poderia morrer contra Haribel, pois ele é um dos personagens mais populares de Bleach e sempre está no top 10 nas votações de popularidade. Nessa técnica ele cria um clone de gelo, na minha opinião um espelho que congela seu reflexo assim que ativa sua Bankai para escapar de algum ataque extremamente poderoso e assim enganando seu oponente. De acordo com Hitsugaya, ele só pode ativar uma vez durante a batalha. Olha, Muita bullshitagem isso aí. Aí o Cubo quis a minha fúria. Mano, eu odeio esse arco. eu amo muito o Kubo, mas nessa ele mandou muito mal. Mandou. Ryu Senka, ou Cruz de Grande. Contexto, né? Pra quem tem curiosidade. Esse foi um momento que ele tava com um editor que ele não tava se dando bem. Onde o editor falava: desacelera a história, ele desacelerava. Ele fala: tá muito lento, acelera. Ele acelerava. Ele fala: tá muito rápido, desacelera de novo. Aí o arco todo tem esse ritmo que nunca dá nada. Niso de gelo, uma habilidade de prender o oponente em uma cruz de gelo. A próxima é Seinen Hyoro, ou Prisão de Gelo dos Mil Anos, onde ele cria vários pilares de gelo ao redor de seu oponente, como na luta contra o Luffy, e quando eles se juntam, o esmagam. E agora, na minha opinião, a melhor habilidade da Bankai dele, que é a Ryoten Hyakaso, que se traduz como Funeral das 100 Flores do Paraíso Congelado, que foi utilizado contra Haribel. Controlando o clima, Hitsugaya faz nevar em uma grande área em torno de seu oponente, e à medida que essa neve entra em contato com ele, se cria um enorme buraco nas nuvens em cima dele, criando flores de gelo que brotam por todo o corpo, prendendo-o instantaneamente em um pilar de gelo. Hitsugaya afirma que quando a última das 100 pétalas caem, a vida de quem tocou acabará. Com certeza uma das técnicas Não acabou não, né? Sobreviveu, mas tudo bem. mais fortes que ele consegue utilizar em sua Bankai incompleta. Seu nome, assim como dos outros Aquele personagens, negócio também que não é um carrega fato, né? Ele não tá falando um fato, ele tá falando que quando acabar ali, todo o golpe vai ter sido lançado, muito difícil alguém sobreviver. Mas não é tipo, escrevi seu nome no Death Note, né? É diferente. parte de algum simbolismo que o Kubo quis colocar, seja na sua história, personalidade ou representação. Mas, para entendermos melhor, precisamos ver os kanjis E usados toda a em seu culpa do nome. mangá ruim é o editor? Não, mas não é toda a culpa do mangá ruim é o editor. Esse é uma que a gente sabe. Que o Kubo já falou sobre isso e tal. Essa é uma parte que a gente conhece, né, da história. Mas tem vários erros que é do Kubo mesmo. Por exemplo, o editor não obrigou ele a fazer o Yamamoto mal escrito nessa guerra, por exemplo. Entendeu? O kanji Ri significa sol ou dia, já Ban ou Tsu significa turno, ordem ou número, podendo indicar posição ou sequência. E o último, Gaia, pode ser traduzido como vale ou desfiladeiro. Já o seu nome tem o primeiro kanji Fuyu ou To, é literalmente inverno em japonês. O segundo é o Shi, é a tradução do animal leão. E por fim, Ro, que significa jovem, homem, frequentemente. A Bankai do Hitsugaya ainda pode mudar muito, como a do Range. Pra quem leu o mangá já viu, né? Ela já foi modificada. Ela já evoluiu. Mas eu acho que aquele ali deve ser a forma. Se não for a forma final da Bankai dele, vai ser a forma da Bankai dele por mais 1000 anos.
frequentemente usado em nomes masculinos. Então Hitsugaya Toshiro pode significar o jovem leão no inverno do Vale do Sol, e é um nome bem apropriado para ele. Jovem leão é por ser muito jovem e traz consigo a imponência de um leão. No Japão, o leão é um símbolo associado a cultos e a proteção contra maus espíritos, e é comum encontrar pares de cães-leões ou shishi ou até koma inu nas entradas de santuários e palácios. Também, né? Eu gosto de interpretar esse Vale do Sol seja seu próprio mundo interno, como mostramos em seu passado e na sua Zanpakutou. Talvez o interior de Hitsugaya seja um vale congelado que condiz com seu nome, um jovem leão que vaga no Vale do Inverno. Outra coisa que podemos perceber é como Hitsugaya se importa muito com seus subordinados e aqueles que ele considera família. O nego vai ler o arco, a qualidade é essa, sabe? Tudo bagunçado. Você pega isso na versão boa, você consegue ver um monte de detalhe perfeito. Aí quando você pega na qualidade ruim, é um monte de rabisco estranho. Seja como Momo ou Rangiko, ele sempre quer protegê-las de qualquer coisa. Leões são conhecidos por proteger os membros de sua alcateia. Toshiro não tinha amigos além da Momo em seu passado, e ele pode ser a representação de um solitário querendo um grupo, assim como Stark. Ele era alguém tão poderoso que não conseguia ficar perto dele. Quando Matsumoto o convence a se tornar um Shinigami, ele finalmente encontra um grupo, seja a 10ª divisão, ou seu grupo que vai até o mundo humano com ele. Rangiko, Renji, Ikako e o Michika e Rukia. E ele como seria o alfa, aquele que comanda o bando. É bem interessante ver o começo e o final do capítulo -16, um especial no final do volume 32, onde conta sua história. Lá em pequenos quadros mostra uma paisagem gélida com até galhos de árvores congelados e um céu azulado. Assim temos o título do capítulo, A Morte em um Campo de Gelo. Esse campo representa o seu interior. Assim como Ichigo tem aquela cidade cheia de prédios, Hitsugaya enxerga um campo de gelo. Ela é uma espada no estilo katana, com uma tsuba em formato de estrela de 4 pontas. Mas, na verdade, seria uma representação de uma flor de lótus. E ela está presente em vários ataques de Hitsugaya durante a Shikai e presente ao seu redor durante a Bankai. E agora que o Ale já explicou sobre as principais habilidades do Hitsugaya e seus simbolismos, também podemos analisar o seu combate contra a Haribel. Sabemos que a luta dos espadas contra capitães nessa parte do arco tem sim seus paralelos narrativos. Kyorako enfrenta alguém igualmente preguiçoso que tem toda a questão de sua solidão na infância, como também a solidão do Stark. Soifon enfrenta um ser igualmente ranzinza, rancoroso e tem um conceito ligado à idolatria e orgulho, da mesma forma que a Soifon também idolatrava a Yoruichi, e também tinha seu próprio orgulho, tentando se colocar acima da mesma. E bom, Hitsugaya enfrenta uma mulher com um olhar tão frio quanto o dele? Essa que é a simbologia? Certo, tem mais... Não, os dois usam o poder de água. Coisa por aí, né? Já deu pra perceber. Cada uma das lutas tem uma lição. E para entendermos a do Hitsugaya, eu sugiro que primeiro analisemos principalmente a Haribel. Ela é uma mulher fria, de poucas palavras, assim como ele. Mas eu também tenho um palpite. E essa parte é bem especulativa acima de qualquer outra coisa, tá? É a minha interpretação. Então segura aí o momento de teoria louca do Luca. A Haribel era uma mãe quando humana, tá? De acordo com o Kubo, seu buraco Hollow é no útero e ela trata suas subordinadas quase como suas próprias filhas. Exatamente. Sua marca de morte é o sacrifício, a morte do potencial, a morte do potencial. Enquanto Hitsugaya, o prodígio seria o nascimento de um potencial. Inclusive, ela morreu no parto, né? Eu não me lembro de onde tirei essa informação, não posso dar fontes, mas confia no Nars, ela morreu no parto. E ela é um tubarão. E adivinha o que filhotes de tubarão fazem no útero da mãe? Comem todos os outros filhotes. E calma, eu não vou falar que ela é a mãe perdida do Hitsugaya não, tá? Mas será que algum desses detalhes conversa com Hitsugaya e seu misterioso nascimento como prodígio? Tudo isso é muito curioso, porque Hitsugaya é realmente o mais jovem dos capitães e, como já dito pelo Ale anteriormente, sua Bankai também está... Eu lembro que já vi a teoria de que ela era Masaki. Ai, meu Deus do céu, cara. Mano, a Masaki era uma Quincy que... Primeiro, o grande Fischer comeu a alma da Masaki. Na última live onde eu tava perguntei sobre o Rect meu e você disse que corte VC privou e tava no disque. Que? Não entendi nada que você falou, Arthur. Me marca lá no Discord, por favor. E aí eu te respondo direito, tá? Vou dar pausa na notificação. Mas assim, mesmo que ela não soubesse que ela era Queens, ela foi devorada por um Hollow. Pelo grande Fischer. Ela foi devorada, nhaque-nhaque. Ela não se transformou no Hollow. Ela virou poeira espiritual.
Como assim? Atrelada com amadurecimento. O Ichigo Fases da nunca vai vida, encontrar a mãe dele pétalas por se vários motivos. desabrochando, sumindo, como invernos, estações, Não, imagina. sabe? Então, eu Imagina dentro do contexto de uma história e tal, o cara vai botar a mãe do protagonista pra lutar com um personagem aleatório, um capitão da... Mano... Viu? Por isso que teoria, você precisa... Existe uma forma de fazer teoria direito, sabe? não sei, uma criança, uma mãe, eu sinto que tem alguma coisa por aí. Mas eu vou parar por aqui, pelo menos por enquanto. E agora falando um pouquinho sobre Power Scaling, essa é uma batalha muito vantajosa pro Hitsugaya. Ele realmente não podia escolher um oponente mais perfeito que a espada número 3. A Haribel é uma espada... Eu não acho que todas as lutas desse arco têm paralelos tão fortes assim, apesar de sim eles terem paralelos. Então, o Komamura e o cara que fica gigante lá, o paralelo é, porque a bancada do Komamura é gigante. Até a batalha dos gays, o paralelo é... Eles são gays e têm ideais de beleza diferentes. Então, assim, existem algumas coisas que são mais superficiais mesmo. O Hitsugaya, ele pode ter sido um que acabou com uma luta mais superficial com a Haribel. Até porque durante a batalha, ela não comenta nada sobre o Hitsugaya ser uma criança. Se ela comentasse sobre ele ser uma criança, não sei se comenta, deixa aqui no comentário. Se ela comenta sobre ele ser uma criança, essa teoria, essa interpretação ganha mais força. Mas até onde eu lembro, não comentou. Então... eu acho que perde um pouco de força e pode ter sido um que acabou não tendo os paralelos tão fortes quanto os outros, porque isso foi um arco com muito problema, né? Golpes baseados em técnicas de espada corpo a corpo, seres poderosos e também, principalmente, água. Muita água. Os ataques de água da Haribel nessa luta... Olha o útero dela aí, ó. Principalmente após a sua Resurrection, são bem potentes e poderosos. Diferente dos seres explosivos do Stark ou do potencial de envelhecimento do Baragan, os ataques da Haribel não são espalhafatosos, tá? Lagota e Cascata são ataques de potencial que usam água comprimida. Inclusive, eu volto a dizer, Hitsugaya ter escapado de algum desses ataques foi totalmente máfia do cubo. Após a sua Resurrection, Haribel desfere um ataque de água comprimida muito veloz, que parte o Hitsugaya em dois, sem nem que o mesmo tenha entendido sequer o que aconteceu. E eu sei, o Ale já falou essa técnica antes, mas o cara foi lá, fez um jutsu de substituição e se safou dessa, cara. Tá, brincadeira. Foi um clone de gelo, porém, mais especificamente, ele usou seu controle de partículas da atmosfera para criar um espantalho de gelo, para fazer um espelho de gelo para que a Haribel atacasse meio que o nada, mas aí a gente vê que, sei lá, tem até sangue escorrendo daquele espelho, Mano, enfim, não vamos pensar muito sobre isso. Não pensa, cara. Ai, como eu tenho raiva desse arco. O fato é, a luta se estende mais e mais, e percebemos de primeira que um countera o outro. Pelo menos esse é o princípio da coisa. É o que parece. A Haribel pode derreter o gelo com o Riviendo e Hitsugaya pode congelar a água com sua manipulação. Beleza, 1 a 1, correto? Até aí show. Agora, o problema pra Haribel é quando o Hitsugaya começa a perceber que vai ter que ir pro tudo ou nada, porque o campo inteiro tá ficando encharcado. O plano da Haribel era espalhar mais e mais e mais água e acabar com seu oponente com um último ataque sem chance de defesa, usando toda a água do ambiente. E o Hitsugaya entendeu isso, e para evitar, ele decide arriscar tudo com um ataque ainda não dominado de sua Bankai, o qual o Ale também já explicou, que seria o Funeral de Pétalas de Gelo. Um ataque tão poderoso que foi capaz de surpreender até mesmo o Stark por sua energia. Dá pra ver que o guri não é pouca coisa. E é nesse momento que vemos que, na verdade, Hitsugaya é o maior counter da Haribel, pois ele não controla apenas o gelo e a água, mas sim a própria atmosfera em si. Haribel até tenta counterar isso, mas é uma técnica tão rápida que no primeiro toque ela já é completamente aprisionada pelo Hitsugaya. Agora, nós podemos dizer que o Hitsugaya derrotou a Haribel? Bom, ele certamente a imobilizou ali por um tempo, e ela acabou saindo da prisão de gelo por conta de uma ajuda externa. Eu acredito que sim, ele teria derrotado ela ali com o Funeral de Pétalas, mas também acredito que depois que ela saiu de lá, ele não teria mais chance de derrotar ela, se não tivesse a ajuda de outros dois Vizards. Analisando o cenário pós-prisão de flores, Haribel tinha completamente a vantagem do ambiente a seu favor, fora o desgaste da uso da Bankai do Hitsugaya e também todo o restante. No fim, ele acabou também tendo sorte de ter aliados ali, assim como ela também, por ter tido alguém que a libertou. É uma luta bem legal, né? E agora o Ale vai falar um pouquinho sobre a luta do Hitsugaya contra o Kang-Du. Essa batalha, assim como a maioria dos Shinigamis versus Stand Eaters, é bem mal trabalhada. Kubo provavelmente nessa época já estava querendo encerrar a história por conta de sua saúde, então ela não carrega um simbolismo, uma carga dramática muito grande, que é comum de enxergarmos nas outras lutas. A maioria dos Quincy's, apesar de terem designs muito fodas, foram mal aproveitados, e Kang-Du é um deles. Ele tem um design... Pra mim o maior problema do arco é exatamente
o desenvolvimento dos Quincy's. Designs muito fodas foram mal aproveitados, e Kangdu é um deles. Ele tem um design muito icônico, tão icônico que serviu de inspiração para a criação de Fushiguro Toji de Jujutsu Kaisen. E se você não acredita nisso, é só ver o estilo de cabelo e a icônica cicatriz em sua boca. Mas uma coisa interessante dessa luta é ver que Kangdu não acredita em panteísmo, ou que deuses realmente existem, já que para ele o único deus é Yhwach, e até mesmo após a luta, Kangdu só aceita ser punido por sua perda pela sua própria divindade que ele acredita, negando ser morto por Julgran. Nessa conversa sobre panteísmo, ele se refere a Hitsugaya, conversando com sua Bankai. Como já expliquei, a Bankai é uma manifestação do ego do poder do usuário, então é sim um espírito que pensa e tem vontade própria. Por isso que Hyorimaru se recusa a atacar a si mesmo quando estava voltando aos poucos para o seu dono original. Quincy's não entendem a ligação entre Zanpakuto e Shinigamis. Para eles, as Bankais não passam apenas de ferramentas. Isso se deve porque eles criam suas próprias armas e não tem um ferreiro como Nimaya para fazer isso. Além disso, confiam muito mais no poder do que as suas armas podem criar do que em si mesmos. Kangdu em nenhum momento usa a script que está em sua alma contra Hitsugaya, e isso faz ele perder para um Shinigami que estava à beira da morte. Enquanto Hitsugaya confia em si mesmo, em seu próprio poder, ficando muito feliz de ouvir a voz de sua Zanpakuto novamente. E ainda brinca com Kangdu em sua derrota, falando que a flor em formato de cruz é um símbolo de Hyorimaru, e que ele não pode fazer uma cruz de 5 pontas para ele, que é o símbolo do Wanderlust. Fogo versus gelo sempre foi um clássico confronto nas obras, e convenhamos que é muito raro um usuário de gelo vencer um combate contra fogo. Nessa luta não foi diferente. Hitsugaya foi completamente humilhado por Besby, e acredito que mesmo com a Bankai incompleta, ele perderia. Na luta de Lloyd versus Yamamoto, a Bankai de Hitsugaya foi completamente inutilizada por conta do calor extremo da Zankanotachi. Essa é uma fraqueza que Besby explorou, falando até mesmo que apesar das chamas da Ryujinjaka serem poderosas, ele foi responsável por controlar a temperatura delas para que ele e os outros não morressem naquele momento. Apesar de Hitsugaya no final da obra despertar o seu modo completo, acredito que Besby com suas chamas conseguiria desativar a Bankai antes mesmo da ativação. Porém o que podemos tirar dessa luta é a confiança Power Scaling eu não comento. plena que Hitsugaya tem em Matsumoto. Eles têm um vínculo de capitão e tenente que eu gosto muito, e acho um dos melhores dentro da obra. Enquanto Hitsugaya criava finas camadas de gelo, Matsumoto fortificava com as cinzas da Haineko. Isso fazia com que o gelo não derretesse facilmente com o calor. Além disso, usava esse gelo para ajudar nos próximos ataques contra Besby. Engenhoso, mas não funcionou muito bem, infelizmente. A vitória do fogo, mais uma vez. E agora, bora falar dos poemas? Sim, eu deixei o poema número 1 pro final, porque vai encaixar melhor com o roteiro. Mas então, agora vamos ouvir o segundo poema do Hitsugaya. O mundo congelado se transforma em chamas. A sombra de uma asa permanece. Eu tento, e ela escapa. A sombra de uma asa. Esse é o segundo poema do Hitsugaya. Então, a gente nunca vai entender esses poemas direito, né? Por exemplo, Tao Te Ching. Livro de poemas. Do Lao Tzu. Pra você ter uma noção. Tu tem... Vou dar um exemplo bobo. Tem essa página aqui de poema, tá vendo? É pique os poemas de Bleach. Aí tu tem 2 páginas de explicação pro que o poema significa. Isso porque foi uma explicação pequena, às vezes tem mais. Então, é por causa dos ideogramas, né? Eles significam muitas coisas. E esses poemas, a beleza deles está nessas conexões que eles fazem, que a gente nunca vai entender. Então teria que ter um profissional, um poeta, tipo um estudioso de poesia chinesa e japonesa, para pegar os poemas que o Kubo faz. Porque o Kubo, inclusive o Roberto comentou isso numa live, né? A Bankai da Shutara, Shitatsu Shigara... Shitatsu Shigarami no Tsuji? Shitatsu Kiragara Shigarami... Eu não lembro, mas era um nome grandão assim. Ele falou, cara, eu não tenho a mínima noção de que os kanjis são esses, porque o cara tá usando uns kanjis chineses ancestrais que só vai saber quem é profissional dessa área específica, entendeu? De tipo budismo e tal. Então o Kubo, ele gosta de usar coisas estranhas. E aí pra você pegar esses poemas do Kubo, vai ser a mesma coisa.
qual se faz presente durante o primeiro core da Guerra Sangrenta de 1000 Anos. Mais especificamente no O primeiro trabalho do Kubo foi tipo um livro de poesia. Mas ele não. Ele curte porque ele é artista, entendeu? Gaia, o qual se faz presente durante o primeiro core da Guerra Sangrenta de 1000 Anos, mais especificamente no final do episódio 3. E ele remete exatamente à passagem de Toshiro durante o começo da guerra. Com sua Bankai roubada, Toshiro precisa enfrentar Besby e é sobre isso que temos... Inclusive os poemas em português têm mais poesia do que os poemas em inglês de Bleach, né, das traduções. Primeiro verso, um mundo congelado se transforma em chamas. Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji, obrigado. O desespero do Hitsugaya é evidente durante todo esse percurso, em que ele fica sem a sua Bankai. E é totalmente diferente dos outros Shinigamis, porque a Bankai do Hitsugaya ele tem desde cedo, desde muito cedo, desde ele ser um Shinigami apropriadamente. E vemos isso muito mais presente nele do que em qualquer outro dos Shinigamis. Ele grita pelo coração do dragão e o chama várias vezes em agonia. A ligação dele com Ryorimaru parece ser muito mais íntima do que qualquer outra, e essa parte se refere aos versos do poema em que ele diz: eu tento, e ela escapa. Agora, a parte que ele fala, a sombra de uma asa, se refere exatamente a uma cópia de sua Bankai, a qual foi utilizada por Kang-Du. Apenas a sombra de uma asa permanece, e não a asa verdadeira de sua Bankai, o que é muito interessante de se observar. Vemos também um detalhe importante e completamente exclusivo da Bankai do Hitsugaya, que é o de que, quando ele obtém novamente a sua Bankai graças à pílula que continha a essência Hollow, vemos uma máscara parcial cobrir o rosto do Hitsugaya, uma máscara de gelo muito parecida com as máscaras Hollows. E não vemos nada disso acontecer com nenhum outro Shinigami que obteve a pílula. Seria isso por conta de Ryorimaru ser um dragão e, como vimos em Burn the Witch, dragões possuem uma grande capacidade de absorver sentimentos e energia negativa? Bom, O Hitsugaya veio do inferno. essa é a minha teoria, mas fica aí porque a gente vai falar mais sobre isso já já. Após vários vídeos depois que Kubo revelou que os Quincy's vão para um lugar diferente da Soul Society, foi teorizado que eles têm uma dimensão própria. E até aí, beleza. Mas o que Hitsugaya Assim, teve... teorizado que ele tinha uma dimensão própria, a gente tinha desde sempre. Desde lá do Bleach Project já tinha isso. com isso. Na teoria que tanto eu quanto os cubólogos acreditamos, a dimensão dos Quincy's foi inspirada no Ashurado do Sansara. Seria um lugar congelado. Vemos que tanto o Vandereich quanto possivelmente o Lichtereich são reinos congelados, visto a quantidade de gelo criado no Silbern, por exemplo. Hitsugaya ele não envelhece normalmente, é até mais velho que alguns tenentes, como a Momo, Kira e Urendi. Hitsugaya também é o único Shinigami que, quando absorveu a pílula de holoficação da Bankai, teve a mudanças na aparência. Nem mesmo Shinji, que tem parte Hollow, aconteceu isso. E quando Quincy's usam o Sclaverai em seres orgânicos como Hollows, eles parecem ter mudança em sua aparência, como o Kyugi-Ope absorvendo o Ion. Além disso, Hitsugaya consegue absorver e controlar a água da atmosfera E olha lá, a teoria do Hitsugaya é meio Quincy. Não! Não! Sai daqui! aumentar o seu poder de gelo. Isso é bem característico de Quincy's. Outro detalhe é que a Bankai de Hitsugaya é o nome do E quando ele usou o poderzão, ele tava com o uniforme Quincy aí. último Naraka Frio, o Mahapadma. E teorizo que assim como o Reino das Bestas possa ser um lugar no inferno, a dimensão dos Quincy's também pode ser um lugar lá, sendo assim, um representando os 8 Narakas quentes e o outro os 8 Narakas congelados. Hitsugaya também é o único Shinigami a ter o espírito de Zanpakuto, que é um dragão. E como Burn the Witch faz parte do universo de Bleach, teorizamos que dragões podem ter vindo do Reino das Bestas e Hitsugaya literalmente sonhava com ele. Hitsugaya também tem algumas habilidades parecidas com Quincy's, como o Rokui Ryoketsujin, que apesar de ser 6 pontas no nome, ele é formado por 5. Aqui, ó, 6 aqui, ó, vou ter que começar a lutar contra a teoria. Cadê? Ketsujin 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, pô. Aqui, ó, 6 aqui, ó, 6. 6 aqui do outro lado também. E apesar de ser 6 pontas no nome, ele é formado por 5. E é bem semelhante tanto àquela habilidade que o Ishida usa em Zeo Aporo, quanto a outra habilidade de Ishida chamada Featherzinger, que ele usou em Rend no terceiro core de Bleach. Outro detalhe é que Hitsugaya foi o único Shinigami zumbificado que teve o seu Shihakusho trocado para um uniforme Quincy, que é um hobby de Gisele. Mas ela só fez isso com ele e não com os outros, como Kensei Porque o Shinji não usou sua Matsumoto parte Hirose. Hollow. Eu sei que é uma A sua Bankai, ele usou a parte Hollow dos poderes dele. Depois que eles estavam no Palácio do Rei. Antes disso, ele não estava usando. Por vários motivos, a gente já fez vídeo. Primeiro, contra a lei da Soul Society, se você usar, vai ser banido de novo. Segundo, para um Shinigami... É uma analogia bosta, né? Mas para um Shinigami, você usar seus poderes Hollow é tipo passar bosta na cara. Você não quer passar bosta na cara. Porque é sujo.
É literalmente sujo pra eles. É desconfortável, é uma energia negativa, te deixa mal. O poder Hollow não é tipo, uhul, igual o do Ichigo que vira depois, né? Os Hollows que estão dentro dos personagens, eles são monstros. Não é uma parte que eles dominam. Eles têm que suprimir na porrada. Não são amigos. Né? Então, os Shinigamis usarem poder Hollow é última das últimas alternativas. Eles jamais vão fazer isso. Não é fácil, não é bom. E idealmente, né, também não é permitido, né, na nossa society. Mas mesmo na guerra, por exemplo, quando a Central 46 morre e eles vão lá para a outra dimensão, quando o mundo tá acabando, todos os Vizard usam a máscara. Mas na Soul Society, não. Os caras têm respeito. Os Vizards não gostam de usar o poder Vizard. Eles não queriam ser Vizard. Eles não queriam ter poder Hollow. Eles não queriam ser parte Hollow. Ter infectado Hollow, né? Parte Hollow é só o Ichigo, que é parte Hollow mesmo. A do Ichigo que é diferente. Uma estratégia O Ichigo tá milado na lama, assim. pra vender boneco. Pior que o do Ichigo não necessariamente, né? Porque aquilo faz parte dele, naturalmente. O Ichigo, ele não é igual aos outros. Os outros viraram, né? Foram infectados. O Ichigo nasceu assim. O Komamura, inclusive, ele fala essa diferença. Que o Ichigo nunca pediu pra isso acontecer com ele. O Tousen pediu. Mas E eles tiram um manto de capitão pra mostrar o respeito. Né? O respeito que eles têm pela posição que eles estão, pela Soul Society e pela organização militar que eles representam. Então eles tiram o manto pra poder usar a máscara Hollow. Bleach nada é sem propósito. Isso é apenas uma teoria. Poder Hollow pra Shinigami é que nem pegar gente feia, só é bom esconder escondido, tipo isso. Então não leve muito a sério, a menos que ela vire verdade no futuro. Ainda assim, temos que explorar o Arco do Inferno, né? Então tudo é possível. Durante a luta contra o Geraldão Valkyria, vemos também bastante da participação do Hitsugaya, que agora já estava de volta ao normal, depois de ter virado zumbizinho. O Gerald é um personagem bem poderoso à medida que ele evolui com o tempo de batalha, sempre indo pra cima e voltando mais forte com a sua Shrift do Milagre. E vemos que durante esse combate, Hitsugaya se demonstra bastante na defensiva e com seu tempo se esgotando, conforme ele tenta sempre segurar as pontas do cenário enquanto suas flores vão se partindo e sua Bankai vai atingindo o tal limite. É claro, Zaraki e Byakuya foram sim muito importantes também para auxiliar o Toshiro, já que é lá onde vemos o potencial máximo de Byakuya após ter visitado a Divisão Zero, e também a recém-adquirida Bankai do Zaraki, que é capaz de cortar praticamente qualquer coisa até onde a gente viu. E mesmo assim, nada parece suficiente para deter o Geraldão, e é nesse ponto máximo Eu acho que essa batalha vai ter um final diferente. da história que temos a verdadeira simbologia da Daiguren Hyorimaru, que é a de que quando todas as folhas se caem, o verdadeiro inverno chega, e com isso Hitsugaya fica notoriamente mais velho, o que por si só ele não gosta muito, mas isso ao meu ver é uma referência à passagem do tempo demonstrada nas mudanças das estações da vida. Tipo aquelas frases de Facebook em que, estou viva há 20 invernos, como se fosse anos, sabe? Notei também que o Hitsugaya o tempo todo estava vestindo o uniforme dos Quincy's, e como temos detalhes similares da sua espada, também com os detalhes da Cruz Quincy, muito suspeito, e também Não, tem seis ali, sai fora. Bem, vemos como a roupa rasga como um todo ao ele utilizar a verdadeira forma de sua Bankai. Guardem toda essa informação sobre a relação com os Quincy's porque ela é muito importante pro final do vídeo. E não tem jeito, é nessa forma que nosso Capitão Mirim faz o maior picolé Quincy da obra. O seu poder é exponencialmente incrementado com essa transformação, ao ponto dele conseguir congelar até mesmo o Geraldão que estava conseguindo dar dentro. Tem 8 aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o Zaraki Bankai e também com o Byakuya. Mas mesmo assim, acaba não sendo suficiente. O verdadeiro milagre dessa luta é o Gerald ter ido embora depois de tudo aquilo ter acontecido. E bom, ao que tudo indica, a idade do Hitsugaya retornou ao normal após o uso da Bankai, como vimos no final do mangá, e também como vimos nas previews do Hell Arc. E agora, só pra finalizar, como vocês bem sabem, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os Quincy's e a coligação deles com Burn the Witch. E eu não tô aqui para repetir tudo do que eu já falei. Pra entender melhor, veja um vídeo que tá bem completinho, mas só para contextualizar um pouco, existe sim um dragão lendário em Burn the Witch que remete aos poderes de gelo, e seu nome seria Snow White, ou seja, Branca de Neve. Também sabemos que os dragões têm muitas similaridades com os Quincy's por causa da absorção de sentimentos e toda a mentalidade do Yhwach. Some isso ao detalhe das similaridades do Hitsugaya, sendo o único Eu acho que a minha teoria do filho do Yhwach ser o cara lá de Burn the Witch é melhor, hein?
Tá todo mundo zoando e tal. Quando for verdade, quero todo mundo pedindo desculpa. Então, que Kubo propositalmente colocou o uniforme Quincy e todas as outras similaridades dos mistérios, de onde teria vindo o dragão do Hyorin Maru. E vemos também um caso muito único, mas ao mesmo tempo muito similar ao de Ichigo. Eu acredito fielmente que o dragão veio da Reverse London e ele acabou se fundindo com Hitsugaya e lançando sua essência na futura asa ult do personagem, assim se tornando o principal link dos capitões de Billy Banks Jr. é o filho do Rabar. Mano. Tira a print aí do primo de Tsukishima. Bleach com os Pode tirar o dragões de print. Burn the Witch. E tudo isso sempre esteve debaixo do nosso nariz. E é exatamente por isso que eu Pô, deixei mas também do nariz desse tamanho, caralho. Aí tá tudo debaixo do seu nariz, porra. A obra inteira tá embaixo do nariz. pra analisar o poema inicial dele só agora no final do vídeo. E se liga, porque ele é muito interessante, então vem comigo. A chuva constante do contorno do sol apagará as pegadas restantes no gelo fino. Não tenha medo de ser enganado, pois o mundo já está cheio de engano. Esse poema, cara, ele tá lá no começo da obra, lá atrás, o que indica um planejamento absurdo por parte do Kubo. Chuva, como nós sabemos, é referente ao conflito em Bleach. Quando Hitsugaya fala sobre a chuva constante contornando o sol, ele se refere à constante guerra em torno do conforto, do amor e da paz. Essa guerra apagará as pegadas restantes do gelo fino. Ao que tudo indica, eu suponho que essa seja uma visão do próprio dragão de Toshiro, que fugiu das guerras de Reverse Será? London e procurou conforto no interior do Hitsugaya. Não tenha medo de ser enganado, pois o mundo já está cheio de engano. Pode muito bem ser o próprio dragão mais uma vez falando com Hitsugaya e fingindo ser a sua essência Shinigami, de uma Será? forma muito parecida como a gente já viu Esquizofrenia, teoria? Será? do Yhwach fingindo ser a Zanpakuto do Ichigo desde o começo da história. E cara, se for isso, você pode ter certeza que o Kubo fez um planejamento excelente desde o começo da história. Se for isso, você tá conectado com o Burn... Se o dragão do Hitsugaya estiver conectado com o Burn the Witch, e de fato essa frase ser o dragão falando, desculpa. Não vai ter pra ninguém, né? Você sabe. Desde o arco da Soul Society, visando sempre a visão do dragão perante a todos esses conflitos e já planejando futuramente haver uma raça de dragões que fosse A específica. gente tem uma entrevista do início de Bleach, do início, não sei agora, do Kubo falando que os poderes do Orihime eram pra ser de dragão, mas ele não achou um design legal, então ele mudou. Desse mundo. A gente sabe também já das similaridades que eu levantei envolvendo toda a parte dos dragões. Então a que ideia de dragão existe desde o início do Bleach. Orihime ia ser um dragão também. Então vejam lá o vídeo, mais uma vez, ele é realmente muito bom e vai fazer toda a diferença pra essa teoria. Então vejam isso aí, rapaziada. Mas enfim, é só uma teoria. E bom, sobre o Hitsugaya é isso. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi muito divertido de fazer, foi muito trabalhado, demorado. Vídeo bom. Demoraram meses. Vídeo bom, não precisei ficar interrompendo a cada 5 segundos pra corrigir atrocidades ditas. Eu basicamente concordo com tudo. Até essa parte da teoria, né? Que é teoria, mas eu acho interessante a teoria. Tem aquelas coisas estranhas no meio do caminho que fazem, caraca, será aquela pulga atrás da orelha? Eu acho que dá pra ir atrás da Shikai, da corrente e dos nomes. Eu acho que ainda dá pra ir atrás de mais informação disso. Depois que eu vi aquele japonês falando das coisas, eu fiquei, amigos, tem muita coisa de Bleach que a gente ainda não sabe. Mas eu ainda acho que dá pra entrar mais na profundidade aí do simbolismo do Hitsugaya na história. Aqui eles ficaram mais nos combates, alguns paralelos e tal. A gente ficou 30 minutos de vídeo, né? Mas eu acho que tem mais espaço pra falar do Hitsugaya, sim. Em relação a outros temas um pouco mais simbólicos e também da execução narrativa do personagem, que não foi o foco. Mas os vídeos do analista e do Alexandre são sempre muito bons. Eles trabalham basicamente toda a parte que a maior parte das pessoas liga, né? Então traz um pouco de reflexão, um pouco de power scale, um pouco de poesia, um pouco de teoria. São vídeos bem completinhos que vão ajudar muito a comunidade a se informar.